falta. Olha, aí está. Eu tenho problema de vista. Ainda não começou. Você não está vendo. Tô bem. É um Uzbequistão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão todos a ouvir? Sim, sim. É? Ok, obrigada. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Sim, bom dia. Helder? Vamos esperar um pouco. Não sei se é o meu colega que está aí já. Está aí o meu patrão. Bom dia. Está aí o meu patrão. Yeah. Bom dia, professora Dulce. Olá, bom dia. Professor Lourenço. Bom dia, bom dia. Em princípio, já está na hora, já são 10, 11 de Portugal, 12 de Maputo. Acho que já reunimos condições para iniciar. Antes, queria agradecer à professora Dulce por ter aceito este convite de concretizar este webinar, que é o único aqui na CBS. Em princípio, acredito que seja também um tema único a ser discutido nesses fóruns aqui em Moçambique. Portanto, estamos de parabéns e estamos mais de parabéns pelo histórico, a experiência da aprendizagem que a professora poderá gerar durante este encontro, que acreditamos que as pessoas estão a acompanhar a partir dos smartphones, a partir dos tablets, dos computadores, em lugares distintos e em todo o mundo. Esperamos que aproveitem, e nosso webinar vai ter dois momentos. O primeiro momento, em que o professor Dulce vai fazer uma exposição, vai debater, refletir em torno do empreendedorismo sustentável e, por fim, outro segundo momento que vai obedecer, portanto, à apresentação de algumas questões por parte dos convidados, e teremos já, no fim, a professora Dulce para fazer um pequeno resumo, em jeito de resposta, e encerramos o nosso webinar com uma fotografia à família. Mas antes de iniciar a professora Dulce, queria pedir ao professor Lourenço para dar boas-vindas, na qualidade de diretor da CBS, para dar boas-vindas à professora Dulce e iniciamos com o nosso evento. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Agradeço a todos. Dado o tamanho deste oceano, desta economia azul, a professora Dulce Forte. Dulce Forte tem um historial que qualquer outro orador não tem, exatamente porque a professora Dulce Forte, sem assinarmos documento nenhum, entregou-nos um takeaway de formação e disse-nos, olha, utiliza como quiseres. Isto não é possível encontrar uma pessoa do género da professora Dulce. Portanto, eu não tenho muito para além do que eu disse, cada um depois eu remeto a interpretação para avaliarem ou não a grandeza da professora Dulce, colocando já se quiser, o espaço da CBS como fazendo parte da professora Dulce, porque, como vos disse, é raro
num momento como este ou anterior a este, encontrar uma pessoa com o cariz e social da professora Dulce. Gonçalo, se faz favor. Obrigado, muito obrigado, obrigado. Obrigada eu, professor Lourenço, pelas suas palavras. Nós, de facto, já temos aqui um longo caminho de contactos, já temos aqui 2 parcerias formalizadas em que desenvolvemos algumas atividades. Acredito que teremos muitas mais. Também acredito que tudo se faz no tempo que tem que ser feito. Às vezes semeamos e temos que esperar um bocadinho para que as sementes nasçam, não é? E saiam da terra. Acho que é isso que temos feito nestes anos e, portanto, é isso que eu acredito também quando começo a criar parcerias, é essencialmente em trabalho em confiança, temos que confiar nos nossos parceiros, temos que confiar nas pessoas que estão connosco, porque se não confiarmos também não há parceria que resista e, portanto, a confiança é sempre a base de tudo e daí nós temos começado esta nossa parceria já há uns anos. Obrigada por este convite. Meu nome é Dulce Forte, como já foi apresentado, e eu tenho mais de 30 anos de experiência em termos de consultoria e formação. Tenho uma empresa de consultoria em Portugal, com diversas áreas de negócio. Na área da consultoria, trabalhamos a parte de projetos e apoios a fundos comunitários, fazemos candidaturas, elaboramos planos de negócio para as empresas que se querem constituir, apoiamos empresas que venham para Portugal também e que se queiram constituir e depois acompanhamos as empresas com os nossos trabalhos, a nossa equipa de contabilidade e gestão. Tenho uma área de formação também na empresa devidamente certificada pela DGERT em Portugal, que é o organismo que gera a formação e que nos dá a capacidade de sermos uma entidade formadora para profissionais. E nessa atividade temos 13 áreas de negócio certificadas. Por isso temos um vasto leque de formação online e presencial que podemos dispor às empresas e aos profissionais a título individual. Neste sentido, sou também presidente fundadora de 2 associações, uma delas que apoiamos as empresas em processos de internacionalização, micro e pequenas empresas que se queiram internacionalizar, também fazemos candidaturas nesse sentido, aqui porque em Portugal temos acesso a fundos para as empresas se internacionalizarem, quer seja online, quer seja em feiras e possam estar presentes. Apoiamos as empresas a fazer essas candidaturas, desde que sejam empresas portuguesas, porque as empresas têm que estar sempre situadas em Portugal, em território português, têm que ter a sede. E depois sou fundadora também, presidente de uma associação, que é a Associação de Economia Solidária e Sustentável, que é uma associação que eu tenho muito carinho por ela, tenho carinho por todos os meus projetos, mas esta tenho um especial carinho, porque desenvolvo um projeto de literacia financeira, onde abarco diversos públicos, sou certificada em literacia financeira para empresas, mas neste caso, nesta associação, desenvolvo um projeto de literacia financeira para pessoas a nível individual. Como gerir o nosso dinheiro, como gerir o nosso orçamento, como investir, como fazer poupança, como ter uma vida financeiramente mais saudável. Daí também o nosso nome ser Associação Economia Solidária e Sustentável, o que vai um bocadinho também quando o professor me disse aqui no meio disto tudo que um tema para falar, eu pensei o que é que eu vou falar, porque dou formação nestas áreas de economia, de literacia financeira para empresas, da parte de gestão do dinheiro para pessoas, trabalho com pessoas a lançar os seus próprios negócios, sou mentora de negócios, dou formação em empreendedorismo, empowerment e, portanto, pensei que o empreendedorismo seria um tema importante falar. O empreendedorismo sustentável porquê? Porque cada vez mais é importante ter-se em atenção o seguinte: nós quando abrimos um negócio e temos uma ideia, claro que queremos ganhar dinheiro. E muitas das vezes, ou até aqui, as pessoas pensam em ganhar dinheiro, como se diz em bom português, sem olhar a meios. E cada vez mais o mundo está a olhar para nós e, portanto, quando nós pensamos em abrir um negócio, é claro que nós temos que pensar num negócio que tenha lucro, mas temos também que pensar no impacto que ele deixa, a nossa passagem, assim como nós, cidadãos, deixamos uma passagem neste mundo, ou uma imagem, ou uma pegada, as empresas também. Então temos que pensar qual é o impacto ambiental, social e económico que a nossa empresa, ou o nosso projeto, a nossa associação, a nossa marca vai deixar. E no fundo também é isto que se trata o empreendedorismo sustentável, ou seja, está concentrado em criar soluções que sejam inovadoras e sustentáveis, porque as empresas têm que sobreviver e
têm que ter lucro e têm que pagar as suas despesas e têm que pagar às pessoas que para elas trabalham, mas também têm que deixar alguma marca e algo que faça sentido. Por isso, é considerado que o empreendedorismo sustentável tem uma base de inovação, cria soluções inovadoras e criativas para enfrentar os desafios sociais e ambientais, porque hoje em dia, cada vez mais, a sociedade e o ambiente são importantes e estão interligados. Cada vez mais nós procuramos, peço desculpa, produtos amigos do ambiente. Cada vez mais nós temos a preocupação de pensar quando compramos algo, qual é o impacto, o que é que vai deixar, qual é o resíduo, se é tratado, se não é, e portanto isto está tudo interligado. O empreendedorismo tem uma vertente social, uma responsabilidade social e ambiental, que é criar negócios que tenham este impacto positivo na sociedade, enquanto geram lucro e no ambiente. Tem que ter uma visão de longo prazo. Eu não posso criar um negócio ou não ter uma ideia, um negócio, uma associação, algo que apenas se diga, olha, isto agora é para durar 1 ano ou 2 e pronto. Não, eu tenho que ter uma visão a longo prazo como empreendedora. Eu tenho que ter, como empreendedora, tenho que colaborar com outras entidades, eu não posso estar fechada na minha organização, porque ninguém sozinho sobrevive, não é? Como vocês sabem, nós estamos no mundo, cada vez o mundo é, global, é mais global, portanto já não sou só eu aqui no meu cantinho em Portugal, eu hoje estou a falar para Moçambique, amanhã posso estar a falar para o outro lado, eu hoje posso fazer contactos para Moçambique e colaborar com empresas em Moçambique ou outro país. Portanto, nós temos que ter atenção como empreendedores e sustentáveis, porque queremos criar sustentabilidade no nosso negócio, esta ideia de colaboração. Temos que ser criativos. Se não estivermos criativos, também não avançamos, porque hoje em dia a criatividade faz parte do nosso negócio e temos que também ter um valor, um foco no valor, ou seja, nós temos que encontrar então aqui este equilíbrio entre o impacto social e ambiental que temos e o lucro, ou seja, temos um valor compartilhado com estas 3 vertentes, porque eu não posso criar um negócio que não me venha dar lucro, não é? Eu abro uma empresa, portanto é para isso que eu quero, eu abro uma associação, o facto de ser uma associação que diz organização sem fins lucrativos, tudo bem, é uma associação sem fins lucrativos, no entanto, ela tem que ter lucro, ou ela tem que ter resultados que lhe permitam ser sustentável, porque eu tenho pessoas a trabalhar, eu tenho equipamentos para pagar, eu tenho ordenados para pagar, eu tenho muita coisa para pagar. Portanto, e eu próprio estou lá, também, sim, se eu estou lá, tenho que ter algum retorno de lá estar, e não pode ser só porque eu gosto muito de fazer isto, agora estou aqui todos os dias, mas eu quando vou também às compras, é lógico que eu não pago a dizer, eu tenho um projeto de empreendedorismo e, portanto, eu venho aqui, vocês também são todos empreendedores, são todos meus amigos, somos todos amigos do ambiente, somos todos sustentáveis e não fazemos, se não voltávamos aos tempos ao início, que era a troca direta, e claro que isso não é sustentável nos dias que correm. Portanto, esta importância do empreendedorismo sustentável tem muito a ver também com isso, estas soluções inovadoras, este impacto social e ambiental positivo, a minha responsabilidade social e ambiental perante o mundo, perante quem me rodeia, a geração de empregos e o crescimento económico, porque eu ao criar uma empresa, uma associação, um projeto, eu estou sempre a contribuir para o crescimento e estou a gerar empregos, tenho que ter atenção às práticas sustentáveis, à promoção e também contribuir para as mudanças ambientais, porque cada vez mais nós percebemos que há escassez de recursos, o ambiente, nós estamos todos os dias a ouvir as alterações climáticas, existem uma série de diretivas europeias, internacionais, relacionadas com o ambiente, direcionadas com a escassez, portanto nós estamos a ficar temos que ter todos atenção à nossa pegada pessoal e empresarial no mundo, caso contrário corremos o risco de desaparecer daqui a alguns anos. O ser humano tem sempre a tentativa de pensar, ou tem sempre a tendência de pensar que eu estou aqui hoje, daqui a 10, 15 anos não estou, quem vier atrás, como se diz em português, que fecha a porta. Há um ditado português que diz exatamente isso, quem vier atrás que fecha a porta, ou seja, quem vier atrás de mim que resolva o problema. E isso tem sido feito ao longo dos anos, sobretudo com as empresas que não cuidavam do ambiente, que não protegiam, que não tratavam os resíduos,
que destinavam os seus resíduos para as ribeiras, para os rios, portanto tem havido, e muitas das vezes houve grandes desastres ambientais com impacto muito grande. Portanto, o que se pretende é que no futuro isto não aconteça, não é? Até porque há uma frase que é, como é que é, se queres... planta uma árvore, mesmo, agora não me lembro a frase completa, mas é planta a árvore porque vai dar sombra a alguém, ou seja, nós temos que deixar a nossa marca para alguém e, portanto, nossos filhos, netos, bisnetos e quem vier a seguir não tem que ter, ou não tem que ficar com a responsabilidade de resolver problemas que nós deixamos com os nossos negócios ou com a nossa passagem aqui por este mundo. Quais são as vantagens também de se ter um negócio sustentável? Diferenciação no mercado. Cada vez mais se percebe que quer os consumidores, quer os investidores procuram essa diferenciação, se a empresa está de acordo com uma série de regras de ODS, tudo o que impacta com esta questão também do ambiente e da sustentabilidade, redução de custos, porque eu posso reduzir custos operacionais no meu negócio, na minha empresa, na minha associação, nomeadamente água, energia, materiais. Um exemplo, as empresas adotarem café, não ter copos de plástico ou de papel ou de cartão, que agora há esta mistura entre o plástico e o cartão, que há ali uns copos que também há quem diga que ainda são mais prejudiciais para o ambiente do que o próprio plástico, mas pronto, isso tem a ver depois com outras questões. E também a questão de, por exemplo, pôr as pessoas a usar chávenas, e lava-se a chávena. Pronto, é uma forma de também reduzir, diminuir o resíduo. Acesso a financiamento, porque muitos investidores e financiadores também estão interessados em investir em projetos sustentáveis, e isso pode facilitar os próprios programas em Portugal, e eu falo da minha realidade, que nós temos com esta questão dos apoios comunitários. Nós também temos sempre que dar, ainda ontem eu estava aqui a fechar um projeto e o relatório final perguntava e tinha 5 páginas sobre as questões ambientais do projeto, por acaso não era um projeto que tivesse indústria, era serviços, portanto não entrava naquele questionário, só tínhamos que dizer não aplicável, mas de qualquer das formas, se fosse uma empresa que tivesse indústria ou produção, teria que responder àquilo tudo para poder ter acesso ao resto do financiamento. Fidelização dos clientes, porque cada vez mais os jovens estão muito preocupados com estas questões e os jovens, neste momento, começam a ser consumidores atentos e, portanto, fidelizam-se ao seu cliente, ou seja, àquilo que compram e à marca. Se a marca for sustentável, eles vão ficar fidelizados e isso é uma mais-valia também no mercado e nas vendas, e aumenta as vendas. A atratividade para os funcionários, porque cada vez mais também o recrutamento começa a ser feito já muito, ou seja, já é o colaborador quase que quando está na entrevista faz perguntas sobre a empresa, sobre todas estas questões, e já é muito o colaborador que até escolhe a empresa onde quer trabalhar para ver se ela também está de acordo com estas práticas que cada vez mais são importantes de ter, desta sustentabilidade e desta proteção e deste empreendedorismo e tudo isto que se fala de ser sustentável e de levarmos e contribuirmos para a melhoria económica e social da nossa sociedade. Quais são também algumas desvantagens? Todos estes processos podem exigir um investimento inicial mais elevado, pronto, porque se nós quisermos, muitas das vezes, ao equiparmos, pronto, tudo isto nos vai aumentar o investimento inicial, que depois o tempo para nós pagarmos esse investimento, o retorno será mais demorado. Limitações de fornecedores, porque nem todos os fornecedores adotam práticas sustentáveis, e se nós quisermos criar uma organização sustentável e temos toda a nossa cadeia com base nessa sustentabilidade, muitas das vezes não encontramos fornecedores para tudo, portanto também às vezes ficamos limitados. Podemos ter algumas dificuldades de regulamentação, nomeadamente com as energias renováveis, que têm regulamentações muito específicas se nós as quisermos usar, e depois isso também nos pode dificultar a implementação do negócio. Podemos ter alguma dificuldade em medir os seus benefícios, ou seja, os benefícios financeiros e não financeiros podem ser mais difíceis de medir e por isso podem nos dificultar alguns investimentos futuros.
E há uma pressão competitiva, porque as empresas que não adotam estas práticas podem ser mais competitivas em termos de preço, ou seja, uma empresa que tem um investimento inicial mais baixo do que a minha, que eu quero ser sustentável, é claro que vai pôr o seu produto ou o seu serviço no mercado de uma forma mais barata. O que é que acontece? Em termos de concorrentes, eu vou estar em desvantagem, por isso eu depois tenho que trabalhar todo o meu marketing de uma maneira diferente, ou seja, eu tenho que trabalhar todo o meu marketing naquela perspectiva da sustentabilidade e que as pessoas percebam a diferenciação do meu produto ou do meu serviço. E claro que se eu conseguir encontrar depois o meu mercado, os meus clientes, é claro que eu depois então tenho a minha diferenciação no mercado, mas é claro que no início eu posso ter que trabalhar muito mais também esta área depois do marketing, exatamente por causa dos meus preços. O que é que também ainda existe no mercado ou nos mercados, o que é que se nota também nesta questão do empreendedorismo sustentável, ou destes negócios, ou dos negócios sustentáveis? Quando falamos aqui em empreendedorismo, nós temos sempre a tendência que quando falamos em empreendedorismo estamos a falar de negócio que vai abrir, não é? Mas eu posso ser empreendedora, não abrindo um negócio, mas mudando alguma coisa dentro da organização onde estou, quer seja eu empregado ou seja a minha organização. E esta sustentabilidade pode ser algo que eu diga, ok, eu vou abrir um negócio sustentável e vou trabalhar todas estas áreas. Ou então não, eu tenho a minha empresa e eu agora quero começar a alterar algumas práticas de sustentabilidade. Portanto, isto não tem que ser... não temos que estar todos a abrir sempre aqui negócios, é que muitas das vezes há também esta ideia, ok, o empreendedorismo, vamos todos abrir. Não, o empreendedorismo eu posso ser empreendedora dentro de algo que já existe. Eu posso estar numa organização e propor à minha chefia, olha, eu acho que nós temos que começar a ser mais sustentáveis e devemos começar a usar isto assim, assim, ou não fazer isto assim, assim, porque consumimos muito mais energia, muito mais água. Portanto, tentar perceber, e aí, é claro, o meu negócio começa a ser sustentável, começa a ter uma característica de sustentabilidade, mas não é um negócio novo, é um negócio que existia. Mas depois aqui também, quais são as principais, então, dificuldades desta sustentabilidade? A falta de consciencialização, quer dos colaboradores, quer depois dos consumidores, e, portanto, eu posso estar a investir, não é um negócio novo, mas estou a aumentar custos ao meu negócio e depois isso tem que passar para o produto ou para o serviço, e o meu cliente pode não estar consciente disso, pode não estar motivado para esta sustentabilidade e pode não querer pagar, e eu tenho que ter algum cuidado quando faço essa alteração. Mais uma vez aqui, claro, o custo elevado, a concorrência, as limitações regulatórias, porque se eu tiver já uma empresa a funcionar, vou ter que adaptar toda a regulamentação, ou vou ter que adaptar depois toda a minha empresa a essa nova regulamentação. Posso ter alguma dificuldade também a aceder a algumas redes e recursos financeiros, que às vezes são necessários. Depois, consoante as áreas de negócio que eu tenho e consoante o que eu quiser implementar, eu tenho que ter atenção também se existem ou não certificações, se existem ou não já algo que certifique, já há um padrão para aquela atividade que se calhar nunca ninguém pensou em torná-la, em criar melhores condições e agora tenho regras ou não tenho, existem certificações ou não. Tenho que medir também o meu impacto ambiental e social dessas práticas, que também nem sempre é fácil e muitas das vezes, e vou ter que resistir, se há falta de consciência vou ter que resistir também aos meus consumidores internos e externos, muitas das vezes eles vão resistir à mudança, até porque o ser humano resiste à mudança. A primeira coisa que diz é isso não vai funcionar, isso não vale nada, sempre fizemos assim, porque é que agora vamos fazer diferente, o vizinho do lado faz assim, porque é que eu vou fazer diferente, porque é que... e portanto estas são essencialmente as principais dificuldades, quer internas, quer externas, mas tem muito a ver também com a nossa capacidade depois como empresários e como empreendedores. Eu costumo dizer muitas das vezes, às vezes até nos programas para os miúdos sobre literacia financeira e empreendedorismo, há sempre uma pergunta, e às vezes com os pais, que eu faço programas para pais, que é sempre uma questão que nós somos empreendedores, nascemos empreendedores ou fazemos empreendedores? E há sempre aqui um bocadinho misto disto. Quando somos crianças, muitas das vezes nós somos muito empreendedores, só que depois temos um problema, que é à nossa volta toda a gente diz não faças, não subas, não andes, não mexas,
dão toques e, portanto, e depois, passados uns 10, 15 anos, agora querem que eu seja empreendedor e tenha ideias. Então, isto é sempre, muitas das vezes, às vezes o meu empreendedorismo inato foi-me cortado na infância e eu depois vou ter que ir buscá-lo outra vez. Outras das vezes, acontece muitas das vezes ter pessoas que se tornaram empreendedores à força, ou seja, ficaram desempregados e resolveram abrir o seu negócio, nunca tinham pensado. Outras vezes até já tinham pensado, mas como estavam numa situação muito confortável no emprego que tinham, porque financeiramente era bom, porque não permitia-lhes uma série de coisas, a ideia de terem o seu negócio ou o seu projeto nunca tinha arrancado. A nossa zona de conforto também nos limita muito, se eu estou aqui bem, para que é que eu me vou mexer muito? Se isto funciona, não vale a pena. Há um dia acontece algo na nossa vida, um desemprego, uma empresa que fecha, ou uma redução de pessoas, e muitas das vezes aparecem pessoas exatamente a quem isso aconteceu e que então decidiram, ok, eu tinha uma ideia, agora é que eu a vou pôr em prática. Outros não tinham ideia, nunca tinham pensado nisto, mas pronto, resolveram então aproveitar essa ideia e vamos lá, o que é que vamos fazer? E agarraram nessa ideia para criar um negócio, portanto, tornaram-se empreendedores. Portanto, há sempre aqui um mix entre eu nasci empreendedor ou tornei-me empreendedor. É claro que, pronto, as circunstâncias onde estamos também nos ajudam a isso. Por isso nós devemos também, quando estamos perante estas situações, devemos incentivar também este empreendedorismo sustentável. Eu, por exemplo, quando as pessoas vêm ter comigo ou vêm desenhar um projeto, pedir ajuda para desenhar um projeto, é claro que nós temos que ter sempre atenção também quando estamos, qual é o investimento que vamos fazer. Então vamos perceber, vamos contribuir para estas soluções ambientais, vamos comprar, fazer investimento em soluções que já sejam amigas do ambiente, como por exemplo a redução de emissões de carbono, energias renováveis, minimizar o desperdício, ver como é que a produção vai funcionar, fazer aqui também esta questão de há negócios que se conseguem fazer no fundo todo o ciclo interno dos resíduos, o aproveitamento e depois voltar a reutilizar. Portanto, ter atenção quando nós próprios, eu estou mais sempre numa vertente de consultoria e mentoria, tentar também ajudar e incentivar esta sustentabilidade dos negócios. Incentivar também a criação de empregos, porque é importante, estimular a economia local, porque se as empresas estão nos locais, convém também estarem relacionadas, interligadas com o local e com a economia local, e se puderem, no fundo, contribuir também para esse estímulo à economia local. Ter práticas sustentáveis que também reduzam os custos, melhoria da imagem da marca. É claro que nós, quando estamos a fazer e a convencer alguém ou a ajudar alguém a desenhar um projeto, estas também são algumas ações ou algumas características que nós defendemos para isso. A promoção da inovação e contribuir também para os ODS, não é? O empreendedorismo sustentável pode ajudar a alcançar também os ODS da ONU, como a erradicação da pobreza, o combate às mudanças climáticas e a promoção da igualdade de género. E é importante ter sempre em atenção estes pontos nos nossos negócios, ou seja, de que forma é que nós também estamos alinhados e podemos contribuir para, no fundo, estes três que são os principais, que estão ligados com estas áreas também, como é que vamos erradicar a pobreza, combater as mudanças climáticas e promover a igualdade de género. Exemplos de projetos de empreendedorismo sustentável, as empresas de energia renovável, todos nós já ouvimos falar, não é? As energias a partir de fontes solar, eólica e hidroelétrica são cada vez mais comuns. Temos neste momento o grande exemplo, sobretudo dos carros, começou com a Tesla de começar a usar os carros elétricos, pronto, isto começa a ser cada vez mais cotidiano, quase é diário esta luta. Existe uma série de apoios, sobretudo na Europa, a quem acaba por aderir a este tipo de viaturas. A agricultura também sustentável, existem muitos projetos de empreendedores que estão a desenvolver soluções para a produção de alimentos mais sustentáveis, como a agricultura urbana, vertical e sistemas agrícolas integrados. Também existem já muitos exemplos. Tecnologias limpas, existem muitas startups que estão a desenvolver tecnologias que ajudam a reduzir a poluição, os resíduos, com sistemas
de tecnologias de limpeza de água, que é sempre um grande problema, sobretudo nas empresas de produção, os resíduos que vão para a água, como é que se limpa a água, o que é que se faz com a água. Eu estive no Brasil em junho, fui lá fazer uma palestra e fui visitar a fábrica da BMW. E por acaso foi um exercício engraçado, porque a água, a forma como eles tratam os resíduos, sobretudo a água que sai, ou seja, a água quando entra e volta a entrar, está mais pura depois de ser tratada, e eles têm uma área enorme de jardins, e todos aqueles jardins e todos os parques, tudo ali à volta da parte de jardinagem e de espaços verdes que têm, e são muitos hectares porque a fábrica é muito grande. No fundo, é água que vem da fábrica, que é tratada, passa por todos os processos e depois volta a entrar novamente na fábrica, e serve também para eles regarem todo aquele espaço verde que têm e que é muito grande. E, portanto, isto no fundo as empresas acabam por utilizar mecanismos e estas tecnologias que também a tornam sustentável e amigas do ambiente. Produtos sustentáveis, existem também muitos projetos cada vez mais amigos do meio ambiente, como plásticos descartáveis, aquelas embalagens cada vez mais são biodegradáveis, porque o plástico não é, e começa-se a ter algum cuidado também alguma mistura porque aquele cartão, às vezes, sobretudo das bebidas, tem uma componente, no outro dia por acaso explicaram-me isso, que tem ali uma componente que acaba a levar mais tempo a degradar-se do que o próprio plástico, e portanto também já se começa a pensar em como é que se vai inverter também aqui esta tendência. E também aqui, este exemplo, por exemplo, que eu disse, é de facto um exemplo também da economia circular, e existem outros. Por exemplo, a empresa finlandesa Ekolan fabrica materiais de construção a partir de materiais reciclados e renováveis, ou seja, o seu produto já utiliza no fundo produtos que deixaram de ser usados e eles voltaram a integrá-los, e isso acontece também com muita frequência. No outro dia vi aqui uma empresa que está a lançar em Portugal, está a começar a lançar a sua primeira coleção, em que recolhe roupa, camisolas de lã e de fio, e depois transforma novamente aquele fio e de volta a fazer outras camisolas, e ao fim não sei quanto, portanto, os clientes podem entregar as suas camisolas, elas voltam a ser fio e voltam a ser outras camisolas, pronto. E a fábrica está toda a ser constituída, era uma fábrica que até teve um incêndio, e nesta renovação, por acaso achei interessante a dona, a responsável da empresa, estar a fazer este processo, porque a fábrica ardeu, os colaboradores contribuíram todos para a sua recuperação, e ela agora, nesta sua nova vertente de negócio, criou este modelo e está a lançar este projeto, que é recolher tudo o que seja, no fundo, a roupa usada, sobretudo as camisolas, fazer fio, que eles fazem fio, ali na zona da Serra. Era uma empresa já nessa área, eles fazem fio e então utilizam estes materiais, voltam a fazer fio, mas o que é que acontece? Há sempre esta possibilidade depois do cliente voltar a trocar, entrega a camisola e volta a comprar, pronto, e aquilo volta o círculo, portanto há aqui uma economia circular, ou seja, dos produtos que em vez de irem para o lixo ou serem destruídos, voltam a ser reutilizados, e isso também faz parte, ao fim e ao cabo, desta sustentabilidade, porque também estamos a reduzir o desperdício, neste caso camisolas, no caso desta empresa finlandesa, materiais reciclados e renováveis, porque, por exemplo, se deitaram os móveis fora, eles recolhem e voltam a fazer outros móveis. Existe uma série de exemplos já no mundo inteiro sobre esta questão da economia circular e de toda esta sustentabilidade. Depois, falei de energia, também a alimentação, também começam a ser cada vez mais os projetos ligados à área alimentar, alimentos orgânicos, porque pronto, começa uma alimentação mais saudável e as pessoas também procuram. Aqui já falei nesta questão da reciclagem, aproveitamento, moda sustentável, também projetos muito interessantes na área, por exemplo, do turismo sustentável, em que também já se tem práticas e se implementa no projeto ou no empreendimento turístico práticas sustentáveis, quer com a água, quer com a energia renovável, quer com tudo o que a forma, por exemplo, hoje em dia,
Uma forma que os empreendimentos hoteleiros têm também alterado para contribuir para a sustentabilidade e também para estas ações relacionadas com este tema. Por exemplo, nós chegamos em tempos, o que é que acontecia? Nós quando vamos para o hotel achamos sempre muito giro, muito engraçado todos os dias estar e haver aquela política da troca da toalha. Hoje em dia o hotel já tem uma placa a dizer para cuidarmos do ambiente, se quiser a toalha pode ser na mesma trocada todos os dias, caso contrário deixa a toalha pendurada e ela não é trocada. Também no outro dia estava a ouvir um responsável hoteleiro também numa reportagem na televisão sobre estes temas, em que eles passaram a usar, em vez de ter os tradicionais sabonetes que toda a gente leva para casa quando vai ao hotel, eles próprios passaram a incorporar os frascos de gel, de banho e de shampoo. Para quê? Porque aí evita que o hóspede não vai levar para casa o frasco e, portanto, torna-se mais sustentável, tem custos mais reduzidos. Portanto, são pequenas coisas que vão acontecendo. A questão também das energias e a questão também de utilizar, por exemplo, a água que está na piscina já ser água tratada. A questão da eletricidade, pronto, cada vez que se nós deixarmos as luzes ou tirarmos o cartão, as luzes apagam-se, não é? Portanto, e já existe, ou se não tirarmos, porque às vezes há outros que têm um temporizador, pronto, já são muitas práticas que o turismo sustentável também começa a utilizar e já faz, no fundo, também já contribui para toda esta política de sustentabilidade. Assim, de uma forma breve, e pronto, esta questão do empreendedorismo é uma abordagem de negócios que, no fundo, tem como objetivo criar empresas e projetos que sejam economicamente viáveis, que sejam socialmente justos e ambientalmente responsáveis. São estas as três principais características do empreendedorismo sustentável. O projeto tem que ter lucro, tem que ser economicamente sustentável, tem que ser socialmente justo porque trabalha com e para pessoas, ou seja, estamos todos em sociedade, e tem que ter uma responsabilidade ambiental. E cada vez mais, se nós não estivermos, se quisermos abrir um negócio e não estivermos focados ou não tivermos em atenção a isto, cada vez somos menos competitivos, porque esta abordagem é cada vez mais relevante no nosso mundo, sobretudo no combate aos 3 ODS, as mudanças climáticas, a pobreza e a desigualdade social. Portanto, é uma linha que cada vez mais é importante seguir e é importante estar alinhado com ela, não só para quem quer criar projetos, jovens empreendedores, para quem já tem projetos, alterar as políticas da sua empresa, olhar para a sua empresa de outra forma, olhar para o ambiente, o que é que eu contribuo de forma social e ambiental, bem ou mal, para a sociedade onde estou, para o mundo, e portanto isto é o caminho. Eu acredito que isto é o caminho, nós ainda esperemos cá estar muitos anos, quem vier atrás não tem que ter os custos, não tem que pagar os custos de um mundo destruído, porque nós gostamos de cá estar, também queremos que os que fiquem e que venham também gostem de cá estar e, portanto, é importante termos atenção a isto. Quando falamos também nesta questão do empreendedorismo sustentável, existem às vezes algumas dúvidas que é, como é que nós podemos também incentivar, não é? Porque se é mais caro, é mais, pronto, isto também tem muito a ver depois mais com políticas públicas que muitas das vezes estão a incentivar o caso, por exemplo, dos carros elétricos. Em Portugal há um incentivo muito grande para quem compra carros elétricos. Há apoios, sobretudo quem tem empresas, há apoios quer quando se compra o carro, quer depois nos impostos. Portanto, no fundo, aqui está-se a incentivar um pouco esta questão do empreendedorismo sustentável ou da sustentabilidade. Como é que eu posso também saber se o meu negócio ou se o negócio é realmente sustentável ou não? É importante ter formas de fazer esta avaliação, não é? Perceber o impacto que eu tenho, e para isso existem uma série depois de ferramentas que podem ser, e ferramentas e mecanismos que podem ser implementados na empresa. Também existem certificações que depois validam tudo isto, não é? Nomeadamente, por exemplo, nós temos as normas, as certificações ambientais,
que acabam por, no caso de indústria, certificar se as empresas estão ou não a trabalhar de acordo com uma série de regras, e se tiverem esse selo para nós também é importante, porque estão. Hoje em dia também existem as normas relacionadas com as pessoas, nomeadamente com o bem-estar. Eu sei que vão ter aí uma palestra dentro de dias com o Humberto sobre a questão da norma portuguesa da felicidade e do bem-estar. Eu vou fazer parte também dessa pós-graduação, vou ser aluna, por acaso, porque acho que é um tema importante, e isso também vai contribuir para um futuro melhor nas empresas, na vertente social, porque aí estamos a falar de pessoas, mas uma empresa é tudo, e portanto é um pilar que é importante também, e quanto mais feliz e bem-estar, mais felicidade e bem-estar houver existir dentro de uma empresa, ela também mais riqueza vai contribuir, vai produzir. Porquê? Porque as pessoas também estão alinhadas com o negócio. Qual é então a principal diferença entre o empreendedorismo tradicional e o sustentável? O empreendedorismo tradicional foca-se essencialmente no lucro, e os seus acionistas só querem olhar para números e perceber isso. No entanto, este empreendedorismo sustentável pretende criar negócios que sejam economicamente viáveis e, como eu já disse antes, que estejam alinhados também com a sociedade, sejam socialmente justos, daí terem muita atenção às pessoas, e também ambientalmente responsáveis. Essencialmente é esta a grande diferença entre um e outro. Até aqui nós abrimos uma empresa, um projeto, uma entidade focada essencialmente no lucro. Hoje em dia, quando abrimos um projeto, uma empresa, pensamos nessa vertente, porque ela tem que ser sustentável financeiramente, mas pensamos também muito no outro, e olhamos também muito para o ambiente, porque consoante o nosso negócio, todos nós podemos estar mais ou menos, mas todos nós estamos interrelacionados nestes dois pilares. E também a questão, muitas das vezes, é como é que se fomenta a questão dos financiamentos. Existem programas europeus, mundiais, nacionais, todos os países têm, e portanto é sempre possível encontrar financiamentos. Depois, tem que se desenhar bem o negócio, tem que se desenhar muito bem o que é que se quer, tem que se perceber, tem que se justificar muito bem. Acima de tudo também, eu acho que quando nós somos empreendedores, temos muito que acreditar naquilo que fazemos. Eu no outro dia estava a fazer um podcast e alguém me perguntava qual era o conselho que eu dava. Foi a última pergunta que me fizeram, era conselho que dava para quem, no fundo, quer ter um negócio. Eu acho que, acima de tudo, muitas das vezes é acreditar no que quer fazer, e fazer aquilo, não é criar um negócio porque alguém diz que aquele negócio, sim, é precisamente o contrário. Até às vezes podem nos dizer que não, mas se eu acreditar, é esse o negócio que eu vou fazer. Eu em 2013, quando abri a Associação da Economia Solidária e Sustentável, na altura, e pronto, comecei o projeto com outras colegas, e o que é que aconteceu? Pronto, as outras pessoas acabaram por sair, eu sou a única que já fiquei neste projeto. Tenho conciliado este projeto com a minha empresa. É um projeto que é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação onde eu já trabalhei com reclusos, na vertente de empreendedorismo e literacia financeira, jovens reclusos, trabalho com pessoas desempregadas, trabalho com populações migrantes que vêm para Portugal e estão sem instalar, e trabalho estes dois temas, sobretudo empreendedorismo e literacia financeira. Não é uma vertente, não é um projeto que me dá lucro, permite à associação sobreviver e permite pagar ordenados das pessoas que lá estão, mas ao fim e ao cabo tem uma vertente social muito maior, e portanto eu acredito nela. Já tenho pensado, olha, se calhar quando for mais velha e acabando a empresa, se calhar este projeto em termos pessoais e de propósito pessoal diz-me mais do que a empresa, que acabamos por ter uma vertente mais financeira, apesar de eu também tentar sempre transmitir esta vertente, depois no fundo juntar estas três áreas. Mas no entanto é um projeto que se calhar se eu tivesse seguido a mesma linha de quem fundou a associação comigo, nós já teríamos encerrado a associação. Mas eu continuo a acreditar que ela faz a diferença e é necessária, que ela é necessária, pronto, e por isso, se calhar por isso também estou aqui hoje, porque acredito que faz sentido falar destes temas.
Acredito que nós todos temos também que contribuir um pouco para este mundo e deixar um bocadinho de nós cá. E, se me permitem, eu agora vou-me calar, acho que já não tenho mais nada para dizer, já falei demais, acho eu, professor, peço desculpa, mas pronto, eu começo a falar e esqueço-me. Eu penso que, não sei se há alguma questão, a sessão está aberta para apresentarem as questões da doutora Dulce. Com certeza que eu vou também apresentar. Há aqui uma questão que me diz, Vamos o a... Valdemiro, onde está o Valdemiro? Só para ver se eu o vejo por aqui, não está em fotografia, está sem fotografia. Não, estou com um problema da câmera. Obrigado. Olá, bom dia. Qual o seu comentário sobre os empreendimentos feitos virtualmente? Seriam as redes sociais ou outros canais virtuais usados para os empreendimentos virtuais um passo de progresso para a sustentabilidade de empreendimentos, ou ainda existe algum trabalho a ser feito para tornar os mecanismos? Assim, os negócios virtuais existem, têm uma vertente virtual, mas eles também têm uma vertente física, por trás do virtual existem pessoas. E, portanto, é claro que podem estar e estão certamente a reduzir muito também de tudo o que está dentro do negócio, ou seja, imaginando hoje em dia, há muitas empresas hoje em dia que adotaram o teletrabalho e grande parte dos trabalhos, e as pessoas trabalham virtualmente. Deixou de se andar tanto de carro, deixou de se consumir tanto combustível, houve diminuição de poluição. Todos nós lembramos certamente que quando tivemos em pandemia não sei quanto tempo, até os mares ficaram menos poluídos, o céu ficou mais azul. Aqui em Lisboa os golfinhos voltaram ao Rio Tejo, portanto deixou de haver ali tanta poluição e houve uma série de outros fenómenos ambientais que aconteceram exatamente porque nós estávamos todos a trabalhar em casa e, portanto, havia menos agressões ao ambiente. É claro que estes negócios também podem ser uma forma de diminuir este impacto e esta pegada. Financeiramente, também reduzem alguns custos, não é? Porque há custos que nós, por exemplo, podemos deixar de ter instalações, não temos que nos deslocar, não temos que ter também, nós como colaboradores, não temos custos, mas nós, se tivermos uma empresa, a mesma coisa. Eu passei a fazer muito mais reuniões online e deixei de andar a fazer muitos quilómetros aqui em Portugal, passei a consumir, a ter uma rentabilidade financeira ou custos financeiros mais baixos. Porquê? Porque não, passei a contactar mais com os meus clientes virtualmente e, portanto, neste momento já é prática corrente, nós temos uma reunião online de um projeto, já se fazem menos, né? Às vezes nós aqui temos a mania, é preciso uma reunião, estamos em Lisboa, está bem, pronto, autoestrada Porto, e vamos nós, 3 horas para cima, 3 horas para baixo e depois a reunião é 1 hora ou meia hora, pronto, ok, perdemos um dia para ir ao Porto. E somos um país pequeno, Moçambique é maior, pronto. Portanto, vocês têm ainda mais quilómetros para fazer, às vezes mais. E, portanto, tudo isto acaba, muitas das vezes, estes negócios, claro que o virtual também contribui para esta sustentabilidade dos negócios, quer a nível financeiro, quer a nível social, quer a nível ambiental. O professor Lourenço Dias pôs aqui imensas coisas. Não, eu vou pôr... É um comentário, não é uma pergunta, pois não? Não, eu vou resumir. O que se tem muito falado sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade, às vezes o que me parece acontecer é que esta engrenagem só pode funcionar, só pode ocorrer inovação, segundo os estudos que fui fazendo desde 2000, desde que eu tenha pessoas com qualificação. Não há que ser empreendedor, não há que gerar sustentabilidade se esse eixo não for, se concordar ou não comigo, não adquirir as competências. Só estas competências é que me vão permitir eu estar conectado. Sim, assim, Porque eu, para pertencer à ordem dos médicos, não é por vontade própria. Eu tenho que ter aquelas competências para estar ligado a eles. Então, o que sucede, e eu ouço bastante em Portugal, em Moçambique,
não se dá a verdadeira atenção às pessoas. Porque de falar de pessoas não chega se não falarmos que as pessoas têm carência, se assim concordar, de competências. E têm carência sem elas saberem que para dar respostas, para ser a escolha do mercado, para ser a inclusão, para fazer parte da inclusão e para que depois o mercado lhes possa escolher, elas têm que ter competências. E que só são essas competências que podem garantir a sustentabilidade das organizações. Eu não sei se me fiz entender. Falou e bem, há pouco tempo estava a preencher um formulário de uma empresa relacionada com serviços, depois diz que não é aplicável. Mas hoje as empresas de serviço têm uma maior complexidade de formação, segundo o Carlos Duarte, professor catedrático da Universidade Europeia, tem uma maior complexidade de formação. Só essa formação, quando eles obtêm, é que pode, teoricamente, assegurar a sustentabilidade do negócio. Não é? Então, isto era bom nós refletirmos e começarmos a compreender mais a fundo. Sobretudo porque aquilo que disse é verdade. As pessoas julgam que ser empreendedor é acordar e ficar rico. Não, não é. É precisamente o contrário. É mais acordar e ficar pobre. Nada lhes se lhes oferece para alguma atratividade para assistir um webinar gratuito. Um webinar destes em qualquer parte do mundo é pago. Aquilo que eu digo, por isso eu escrevi do E-Social. A vontade que estamos, eu, Dulce e poucos a fazer, é para, sobretudo, se quiser fazer emergir alguma coisa nas pessoas e elas entenderem que elas, estando no estado em que estão, elas não vão alterar. E cada vez caminhamos para exigências cada vez maiores do mercado e que não é o governo que vai dar resposta aos apelos de misericórdia. Eu não sei se me fiz entender, professor. Sim, claro. Não, tem todo o sentido. Aliás, eu muitas das vezes, e eu acho que... quer dizer, não sei como é que é de explicar isto. É uma opinião muito pessoal, pronto, mas é mesmo uma opinião muito pessoal. É porque nós falamos muito de empreendedores e, de facto, o que muitas vezes acontece, e nós damos muito ênfase aos empreendedores milionários, às startups de sucesso e às tecnológicas e tudo isso. No entanto, eu lido com pessoas todos os dias que abrem pequenos negócios. Abrem desde um café, um cabeleireiro, pronto, negócios, e tudo destes negócios que nós precisamos, a sociedade precisa. E muitas das vezes eles não têm apoios, e não se consegue apoios porque ou não é inovador. Claro, abrir um café não é inovador, pode ser diferenciador, não é inovador. O que ele vai, no fundo, ou seja, a necessidade que ele vai satisfazer já existe. Se calhar na rua existe uma série deles. Ele pode ser diferenciador no produto que está a fornecer, no tipo de alimentação, há ali uma série de coisas. E muitas das vezes este tipo de negócios tem dificuldade em ter financiamentos, exatamente por causa disso. Porquê? Porque aqui o empreendedorismo e a startup é considerada e há muito apoio depois, sobretudo para as tecnologias. E isso às vezes deixa-me um bocadinho triste, porque as pessoas de facto têm ideia, estão envolvidas e motivadas, mas não conseguem de facto levar o seu projeto exatamente por causa disto, porque o empreendedorismo é muito mais, ser empreendedor é muito mais do que abrir porque existem de facto, depois as pessoas focam-se um bocadinho nessa ideia, como disse muito bem, que é, eu sou empreendedor, acordo hoje, tenho uma ideia, amanhã estou rico. Porquê? Porque criei uma empresa online, porque criei um negócio online, porque criei uma plataforma, porque, mas não é só isso que é ser empreendedor. E não é só isso e uma startup, o termo startup também está muito direcionado nesse tipo de negócios, mas uma startup são todas as empresas que começam, não é? Se eu abrir hoje, acaba por, estou a iniciar uma startup, independentemente dela ser ou não tecnológica, de ser ali o café ou o cabeleireiro. E isso é importante às vezes também as pessoas terem atenção a estes conceitos. A maior parte de nós, os jovens, temos medo de empreender pelo receio de perder o investimento. Como é que esse medo pode ser ultrapassado? A maior parte de nós...
acreditar, trabalhar, encontrar parceiros certos, encontrar mentores que possam ajudar também, encontrar alternativas, porque muitas das vezes também as pessoas estão sozinhas ou acham que estão sozinhas e não têm que estar sozinhas para desenvolver o seu projeto e o seu negócio. E sobretudo o mais importante para mim é desenvolver, antes de avançar para o negócio, desenvolver um bom plano de negócios. Eu chego a pessoas às vezes com fantásticas ideias e que como negócio não funcionam. Ou então não funcionam da maneira que estão a querer pô-lo a funcionar. E muitas das vezes nós temos que ajudar a desenhar o negócio de outra maneira, ou o projeto de outra maneira, para ele poder ser sustentável. Porque as pessoas... É assim, a formação é muito importante, só que nós sabemos, nem todos podemos saber tudo, não é? Eu, por exemplo, se me disserem que eu vou ali abrir um cabeleireiro e vou cortar cabelo, eu não sei. No entanto, sei fazer a gestão do negócio. Muitas das vezes é o inverso, não é? A pessoa que está ali, abre o cabeleireiro, é muito boa a cortar cabelo, mas não sabe fazer a gestão do negócio. Tem que ter formação ou tem que ter alguém que a acompanhe e que seja um bom suporte para... ou a sua empresa que faz a contabilidade e o apoio à gestão, ou tem mentoria, ou vai fazer formação. Agora, se não tiver, não pode deixar também depois o negócio, toda a gestão na mão dos outros, porque isso também não funciona. Nós, como temos um negócio, também temos que saber o que é que se está a passar, não podemos ser só bons técnicos, também temos que ter as outras áreas. É claro que não temos que as fazer todas, e também não podemos, porque se estamos a trabalhar e somos bons naquilo que fazemos, convém. Agora, temos que ter alguma ideia do que se vêm falar connosco da área financeira, nós temos que ter algum conhecimento mínimo para saber o que é que nos estão a dizer, mas isso pode ser feito com alguma formação complementar. Não fazer nada é que muitas das vezes também não é o correto, eu não acho, para mim isso não faz sentido, as pessoas não saberem. Nós aqui em Portugal temos muita mania, e eu apanho pequenos empresários que, se nós falarmos da empresa, isso não sei, o meu contabilista é que sabe. Isso não sei, mas quer dizer, o negócio é meu. Então é preciso de um documento. Eu, como faço projetos, acontece-nos muitas vezes isso, porque nós fazemos projetos de empresas que não são nossas clientes de contabilidade. E se pedirmos alguma documentação sobre a empresa que tenha a ver com a contabilidade, ou porque precisamos de uma declaração das finanças, ou precisamos de um modelo 22, ou precisamos de uma IES, pronto, um documento, ou os balancetes, é sempre, eles nunca sabem. De qual é que foi o resultado líquido? Isso não sei, tem que perguntar ao contabilista. Quer dizer, eu tenho que saber algumas coisas sobre o meu negócio, a parte técnica é minha, mas também tenho que saber sobre a parte da gestão. E isso é muito importante, isso também faz. Agora, isso pode ser com consultoria, mentoria, formação, há uma série de ferramentas que nós podemos utilizar. Cada um depois também tem que perceber com o que é que se sente mais à vontade. Se é ter formação e saber fazer, se é ter um consultor que o vai acompanhando, se é ter um mentor, pronto, cada um tem o seu papel, às vezes há quem tenha todos, isto depois depende sempre de cada um, mas acima de tudo é estar acompanhado e ter as competências, criar competências. Sejam elas técnicas, sejam transversais, sejam soft skills, sejam uma série de técnicas. E hoje em dia há muita forma de nós termos formação, há formação online, há formação gratuita, há webinars, há muita disponibilidade. Basta entrarmos no YouTube e começarmos a pôr-nos um tema, se calhar temos cursos e nem precisamos gastar dinheiro. Perdermos um bocadinho, não é perdermos, é investirmos o nosso tempo. Professora Maria Pata, diga-nos a sua experiência. Tem um micro desligado. Tem um micro desligado. A minha experiência nesta área, quer dizer, eu era professora e comecei a investir numa empresa, mas a empresa, fundamentalmente, todos estes aspectos... Professora Maria Pata, não disse nada sobre a apresentação da doutora Dulce Forte. Não, eu gostei imenso, achei extraordinário. Porque... Gostou ou não gostou, para nós depois pontuarmos. Não, gostei imenso, porque focou todos os aspectos que eu considero fundamentais no aspecto do empreendedorismo. Embora seja uma área, para mim, ainda me sinto muito como é que se chama? Era uma área que eu não conhecia, não estou por dentro, e comecei a estar por dentro a pouco e pouco. E tive a sorte de muitos destes aspectos que foram hoje aqui focados me serem apresentados
como é que é dizer, numa bandeja, como numa bandeja, não é? Takeaway, E- takeaway, takeaway. Takeaway, mais ou menos, esse aspecto. Mas considero que muito interessante todos estes aspectos fundamentais e uma variedade de, pronto, que são completamente necessários, não é? Todos estes diferentes, não é? Todo este leque de características necessárias. E gostei muito, achei muito, muito completo, fabuloso, achei fabuloso mesmo a apresentação. Obrigada, muito obrigada. É importante. O Hamilton tem ali a mão no ar, quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de ouvir também o Elton. O Elton é o meu mentor. É verdade, está comigo já há muito. O Helder é o meu patrão e o Elton Henrique Nhamavi é o meu mentor. Não sei se tem alguma coisa a dizer. Tem um micro desligado, Elton? Sim. Não se está a ouvir, Elton. Não ouvimos. Adérito, vamos passar para o Adérito. Elton não se ouve. Adérito está aí? Também não está. Joaquim Soares, está aí? Joaquim? Também não está. Está difícil. Elton, já podes falar ou não? Não sabes falar? Não sei se nós não Então, sim, conseguimos. Diga, diga. aqui Soares está assim. O que é que tem a dizer da apresentação? Joaquim Soares. A apresentação é muito boa. É mais uma experiência que nós estamos a ter para além fronteira, neste mundo globalizado. O que nós pretendemos agora é fazer chegar às pessoas mais recônditas a informação para perceber esta coisa de sustentabilidade. Talvez eu mais tarde possa apresentar a doutora o meu projeto que estou a fazer sobre a sustentabilidade das províncias de Moçambique, porque elas podem ser sim, sustentáveis através da certificação de origem do produto, de onde sai, principalmente a parte de exportação. Então, se nós exportamos, precisamos de ter algum retorno nessa exportação, que é para produzirmos mais, incentivar mais e que as próprias pessoas tenham uma sustentabilidade. Era mais ou menos isso que eu queria partilhar. Mas com mais tempo, posso me preparar melhor e possa dizer mais coisas. Não sei se há mais alguma questão que queiram apresentar. Hamilton e o Adérito, por favor. Já queria chorar o professor, porque levantou a mão já há um tempinho. Hamilton Raul Mafel aqui. Queria primeiro agradecer a oportunidade que tivemos da professora Dulce de poder ouvir e estudar sobre o que é empreendedorismo sustentável, e vimos que o empreendedorismo sustentável enquadra-se em 3 dimensões: na questão econômica, social e também na questão ambiental. Nós temos que olhar o empreendedorismo sustentável nessas 3 dimensões. Claro, eu aceito que temos que ter essa dimensão e poder de analisar nessas 3 questões, mas nascem comigo algumas dúvidas. Quando falamos da questão econômica, nós vimos que quanto mais investimos em novas tecnologias, porque o empreendedorismo sustentável imputa-nos a questão de criar novas tecnologias para vendermos os nossos produtos de forma diferenciada. Quando nós criamos novas tecnologias, traz-nos consigo valores econômicos um pouco mais elevados em termos de custo de produção daquilo que são os nossos produtos. E vimos que a concorrência, nessa forma, é um pouco desleal, porque o nosso concorrente que faz o mesmo produto, de forma diferenciada, por exemplo, produz o plástico é menos custoso em relação a quem produz o papel, que degrada-se com o andar do tempo. Como é que nós podemos nos posicionar numa situação dessas, onde o mercado nos impõe regras, essas regras não são leais e não nos criam vantagens nós como
aqueles que temos conhecimento em termos de empreendedorismo social e temos uma vertente de conhecimento ambiental naquilo que nós queremos. E outra coisa que houve um pouco mais é a aceitação daquilo que aquilo que é novo nos nossos mercados. Primeiro foi difícil para nós aceitarmos trabalhar com recurso à internet. Foi difícil para nós, primeiro não só por questão de internet, por questão de custo da própria tecnologia, olhando para uma questão da realidade moçambicana, onde para trabalhar com a própria internet é um pouco difícil, porque a tecnologia é um pouco mais cara no nosso país e também é difícil de ter mesmo devido à qualidade dessa tecnologia. Então, olhando para esses desafios que nós temos como Moçambique, um país novo, como é que podemos nos posicionar no mercado? Obrigado. É uma questão para mim, não é? Sim. Agora é do... A conversa da turma é para todos, para o professor e todos. Obrigado. Não sei nada. Eu acho que assim, em todos os mercados existem dificuldades. É óbvio que se calhar vocês têm umas, nós temos outras. Essa questão da comunicação é muito importante, porque hoje em dia, de facto, nós trabalhamos essencialmente e precisamos da comunicação e das tecnologias, e se não as tivermos, estamos fechados ao mundo. Eu já trabalhei em Moçambique 2 vezes, e de facto era das coisas que eu sentia mais dificuldade, era que acabava por muitas das vezes não tinha nem a velocidade que eu queria, nem consumia muito mais dados, saía muito mais caro e, portanto, é claro que o meu negócio fica mais caro, não é? Se eu quiser ter um negócio que dependa também destas áreas. É claro que depois também temos sempre a questão que temos que ter atenção dos recursos humanos, se temos as pessoas ou não no mercado, se as temos ou se estão formadas, e todas estas áreas são importantes e claro que cada mercado tem a sua dificuldade, não é? Não quer dizer que eu em Portugal tenha toda a mão de obra que preciso, ou todos os recursos que tenho que preciso, mas se calhar também não tenho. Também tenho as mesmas dificuldades quando procuro contratar pessoas, não é? Portanto, acima de tudo é adaptarmos e tentarmos procurar as melhores condições dentro do mercado que temos. Não sei se lhe respondi, se o professor me quer ajudar. Adérito, muito obrigado, professora Dulce. Obrigada. Adérito. Não está. Eu não sei se há mais alguma questão que queiram apresentar à professora. Sim, boa tarde. Sim, por favor. Boa tarde. Bom, aqui é o Adérito, acabei estando com algumas dificuldades no dispositivo que eu estou usando aqui, que me acede à plataforma. Mas, bom, primeiro para agradecer a essa abordagem e sobre empreendedorismo. Realmente, todas as abordagens que têm a ver com empreendedorismo são bem-vindas, principalmente, por exemplo, para o nosso contexto aqui em Moçambique, que o empreendedorismo acaba sendo um recurso que pode ou que pode nos proporcionar uma dupla vantagem. Primeiro, por causa da própria questão do emprego, por exemplo, para o caso dos jovens, que realmente é muito difícil. Então, o empreendedorismo acaba sendo uma via para poder ajudar pessoas que se encontram numa situação assim um pouco difícil. Mas, por outro lado, o empreendedorismo também acaba sendo uma perspectiva para ser uma muleta, isto é, para ajudar o nosso próprio país na questão econômica, porque a partir do momento que vão entrando empreendedores, vão aumentando pequenas, médias empresas, então isto é uma mais-valia para, de certa forma, poder contribuir para o crescimento da nossa economia. Se não estou em erro, se calhar poderia pegar um pouco um exemplo da Alemanha, acredito que podem me corrigir, mas que há uma dinâmica que pode ter surgido depois, por exemplo, daquele período da Segunda Guerra Mundial, como uma medida política, que é o surgimento, a administração
pequenas e médias empresas, e hoje nós vemos, por exemplo, a Alemanha como a primeira economia, por exemplo, a nível da zona euro. Então, eu acho que é muito bom, por exemplo, esse tipo de abordagens, e tem que ser abordagens que vão interessar muitos jovens, porque a partir dessas abordagens, por exemplo, vai se tendo mais conhecimento mais solidificado a nível de empreendedorismo, através dessas experiências que também são partilhadas, que servem, entretanto, para poder construir, por exemplo, o próprio empreendedor. Então, obrigado ao professor e obrigado à professora Dulce por este momento. Obrigado. Eu apenas queria lembrar ao meu colega, Adérito, que está a trabalhar conosco, que se olharmos os exemplos dos outros países e não fazermos nada no nosso país, não chegamos lá, não chegamos a lado nenhum. Não sei se me estou a fazer entender. Preciso perceber quantas pessoas o Adérito mobiliza para participarem em sessões como esta e que são gratuitas. Nenhuma. Não sei se me estou a fazer entender. Então, se isso não partir de nós, o empreendedorismo é um conceito que ele não se esgota em si. O Adérito só é empreendedor quando for capaz, né? E isto é preciso o Adérito perceber, ganhar seguidores, ganhar pessoas que o admirem. E uma das maneiras simples e gratuitas de ganhar seguidores é o Adérito informar: olha, a professora Dulce Forte vai falar, vamos lá estar todos presentes, vamos ouvir. Está a perceber? E depois, aí é que podemos começar a perceber os exemplos da Alemanha, de Portugal. Se não começar de nós mesmos, nós não vamos a lado nenhum. Não sei se a professora Dulce Forte quer acrescentar. Não, essa é a base, é que muitas das vezes nós falamos e criticamos, mas também não fazemos diferente. De facto, é por aí que começa, não é? Se nós não conseguirmos também, no fundo, passar a nossa mensagem ou trazer, como dizem muito bem, é sempre difícil também fazermos mais, não é? Sim, sim. Elton, Se já está pronto. Tem um micro desligado. Quem? O Elton. Pois ele está a falar, mas tem o micro desligado, sim. Não sei como é que ele ficou naquele estado. Não sei se adormeceu, porque às vezes pode acontecer. Mas pronto, professora, nós queríamos agradecer. Eu não sei Obrigada, se há são mais. Obrigada. Temos 5 minutos. Não, depois de Diga. toda essa Boa tarde. Não sei se conseguem ouvir aí. o show da professora Dulce, queria... Alguém está a falar, professora Helder? Sim. Diga. Faz favor. Boa tarde. Aqui conseguimos ouvir o Kailin Dias a falar. Está a tentar levantar a mão. Não consigo encontrar o sinal aqui. Não sei se consegue ouvir. Sim, estamos a ouvir muito bem. Faz favor. Obrigado. Ok, só um instante para poder... Ok, obrigado. Pronto, mais uma vez, boa tarde, aqui é o Kailin Dias, CBS. Pronto, estimei bastante a apresentação da professora Dulce no componente da sustentabilidade. Não vou me basear muito no empreendedorismo, porque não tenho muita experiência e tenho muita reserva em relação a esta temática, mas o que mais me tocou tem que ver com a palavra sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade. É o que está em voga neste momento, sobretudo com a elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é o que está em voga agora. Portanto, tem várias abordagens a questão da sustentabilidade. O comentário que eu gostaria aqui de fazer é a questão da transição justa ou equitativa dessa sustentabilidade. Dentro das nossas organizações, dentro das nossas empresas, sejam pequenas ou médias empresas, que haja essa transição equitativa ou justa. Porque as grandes economias hoje, de facto,
cumprem ou tentam cumprir com este conceito de sustentabilidade, mas de alguma forma não observam aquilo que diríamos que são os instrumentos orientadores. Estamos a falar, por exemplo, dos Estados Unidos e a China, continuam a ser economias globais, mas que de alguma forma nós acompanhamos em todos os fóruns quase, sobretudo nos COPs que decorrem. Os Estados Unidos e a China continuam a ser os principais emissores, por exemplo, de CO2, mas são essas economias que são robustas e globais. Portanto, Moçambique, neste contexto, não se equipara aos Estados Unidos ou à China, do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Portanto, o que eu gostaria aqui de salientar é que adaptemos este contexto, adaptemos o conceito de sustentabilidade em função da nossa realidade, em função da realidade de cada país. Moçambique tem que se adaptar a isto, não estou aqui a dizer que temos que estar à margem, não. Temos que se adaptar ao contexto e por forma que possamos transitar de uma forma justa e igualitária. E, por exemplo, como dizia o Bill Gates no seu livro lançado em 2021, ele diz que se quisermos ver a África a desenvolver, não é limitarmos a África a usufruir da energia. Não é? Porque, por exemplo, nós temos energias fósseis, então não podemos utilizar porque estamos a poluir. É verdade, mas não podemos cortar esta energia, embora provenha de energias fósseis, não podemos cortar, né? Porque estamos a poluir. Temos que deixar a África a ter mais acesso à eletricidade para poder desenvolver. Portanto, é verdade, temos que observar este conceito, mas temos de uma forma, transitarmos de forma justa e equitativa, não deixarmos uns para trás e outros mais avançados. Portanto, este é um comentário que eu quis aqui fazer para os empreendedores, ou para que aspiram a ser empreendedores, para que não tenhamos receio de avançar. Utilizemos os recursos que nós temos, por exemplo, a eletricidade, não vamos deixar de utilizar o carvão, ou seja, o petróleo, porque temos medo de avançar, temos medo de poluir. É verdade, vamos poluir, mas essa transição, por exemplo, energética vai levar tempo. Não vamos deixar de utilizar porque estamos a poluir. Vamos ter que avançar gradualmente até ao nível que estaremos, digamos, iguais aos outros. Portanto, este é um comentário que eu quis aqui fazer. Não estou aqui a dizer que temos que ignorar, não, mas tem que ser uma transição paulatina, gradual, para que todos nós possamos sair a ganhar, e não uns mais avançados e outros menos avançados. Portanto, este é um pequeno comentário que eu quis aqui fazer. Obrigado. Helder, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Professora, eu convido-a, com o devido respeito, a fechar. Obrigada. Agradecemos do fundo do coração. Não temos como agradecer a sua participação na escola e em Moçambique. Para nós muito nos honra e louvamos a sua apresentação. Nós estamos a iniciar este caminho e sempre que iniciamos temos que também, como escola, recomendar aos participantes para primeiro fazerem uma avaliação da apresentação e a seguir fazerem as suas questões. Portanto, estamos a criar alguma cultura e pedir ao meu querido amigo Adérito e o meu mentor, que é o Elton, para a próxima vez trazer pelo menos 3 pessoas para o webinar. Obrigado. Sim, senhora. Então vai ter aí o Jorge Humberto, tem que ter muita gente aí a falar da qualidade da norma. Vou ver se consigo me inscrever segunda-feira, não sei se consigo ouvir. Obrigado. Boa tarde, professor. Adeus, obrigada. Boa tarde, professor. Helder, finalmente tem som. 1 minuto e meio, por favor. Boa tarde, professor. Olá. Boa tarde. O que quer? Diga. Quero agradecer pela aula e desejamos parabéns à doutora Dulce pela abordagem. Muito obrigado, doutora. Aprendemos. Obrigada, Elton. Obrigado. Obrigada a todos pela vossa participação e presença. Obrigada, professor Lourenço, pelo convite e espero manter aqui a nossa parceria por muito tempo e disponha do que precisar de nós aqui também de Portugal, está bem? O Helder quer tirar uma fotografia, por favor, liguem. Está bem. Agradeço que todos liguem as câmeras, por favor. Desculpe. Sim, senão só temos quadradinhos. Exatamente, exato.
Ah, sim, já vejo caras, agora já vejo caras. Caras e corações. Caras e corações, é isso mesmo. Agora, sabe como é que se diz na língua da Zona Sul, em Moçambique, obrigado? Diga. Canimambo. Canimambo. Ai, pois é, já tive em Maputo 2 vezes, já, mas agora não me lembrava, peço desculpa. Essa é a nossa palavra de gratidão. Exatamente, Canimambo. Muito obrigada. Foi um aprendizado frutífero e esperamos que possa gerar mais frutos para a nossa comunidade acadêmica e todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes, professores e estudantes, a professora Maria, que nunca falta nos webinars, ao professor Lourenço e a todos. Muito obrigado. Até a próxima, professora. Muito obrigado, professora Dulce. Hein? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Podemos? Muito obrigado. Obrigada, vou sair, tá bem? Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigada.